É o mesmo caso, por exemplo, de rimar sempre com a conjugação, a primeira conjugação, AR, ou seja, falar com encantar, com escapar, brincar, brincar. Isso acaba sendo um esquema ritmo um pouco pobre, porque essa conjugação, essa primeira conjugação, é a mais abundante na língua, ela acaba sendo mais simples, e porque você está rimando sempre verbos, vamos dizer assim, no infinitivo. Isso dá uma certa facilidade na hora de fazer. Claro, a rima ser pobre, nesse sentido, não quer dizer que a construção é pobre. A gente pode pensar, por exemplo, em Camões, que é uma referência aí na língua portuguesa, que fazia muito desse tipo de rima pobre, vamos dizer assim, principalmente com a primeira conjugação, a R, né? E, não, a gente não pode falar que o poema dele é ruim. Acho que através das suas gerações, porque a gente consegue perceber a qualidade, os temas, a forma como que se escreve. Então, a rima ser pobre, ou seja, ser mais simples, não quer dizer que ela vai fazer com que o texto como um todo, um rap ou um poema, seja de fato mais simples. Minhas boas-vindas a mais um vídeo no canal do Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender se há técnicas para fazer rap ainda mais improvisado e quais são essas técnicas. Se você já tentou rimar ou já tentou fazer rap, deixa aqui nos comentários a sua experiência e como que você faz esse processo, qual que é a sua técnica de criação de rimas. E o vídeo que nós vamos reagir é um corte do podcast A Deriva, que teve como convidado o MC Cid, que fale um pouco da sua técnica, ou como que ele chega nas rimas dele, como que é o processo criativo do rap dele. Esse negócio de falar a palavra rápida, eu vejo de fora que existe uma... Porra, esse cara consegue falar várias frases rápidas, várias palavras em pouco tempo. Isso realmente é uma qualidade que... chama Speed Flow. Tipo assim, cada um vai ter uma vertente, tá ligado? Ou às vezes não vai ter nenhuma, ou às vezes vai ter todas também, tá ligado? Tipo, tem, por exemplo, R&B, tá ligado? Que é ritmo e blues, né, no caso. Que é uma parada bem mais cantada, tá ligado? Isso é pra quem tem voz, tá ligado? Pra quem não tem voz que nem eu pra cantar, eu meto várias vozes juntas e aí o Chocão se fode pra mixar e masterizar ali atrás. O Airbnb é um tipo de música, um estilo de música em inglês, predominantemente, originalmente, desenvolvido na comunidade negra, que usava ali várias técnicas ou várias formas características da batida, por exemplo, e também de cantar. E aqui ele diz que é uma forma mais cantada porque vai valorizar a voz do cantor de rap, né? No caso, então, vai ter alongamentos maiores de vogais e permitir técnicas como vibrato e como técnicas mais de vocais mesmo, não somente a parte da rima, a parte da letra e tudo mais. Até sair bonito, tá ligado? Agora, pra quem tem uma voz bonitona, sabe cantar, o R&B casa muito bem com o rap. O Speed Flow, cara, tipo assim, tem gente que vai ter uma facilidade maior. É algo estudável, tá ligado? Se você sentar e dar uma estudada legal, se empenhar, você aprende a fazer. Às vezes é diferente de cantar, tá ligado? Às vezes você pode até tentar ali em casa, que você não vai aprender a cantar tão bem, tá ligado? O Speed Flow você até pode conseguir se você for empenhado e pá, tá ligado? Mas Esse Speed Flow aqui que ele tá falando é uma técnica de rap, né? Eu, claro, não sou um grande entendedor dessa área, minha área nem é da literatura, é mais da sociolinguística, mas eu achei interessante a gente analisar como que é o processo de funcionamento, por exemplo, na hora de falar, porque estamos aqui falando de um processo oral, né? A gente não tá falando de uma produção literária em que a pessoa, como por exemplo um poema, que ele vai citar aqui também, um poema que, por exemplo, tem um processo mais reflexivo, que pode ir, voltar, reconstruir, trabalhar a rima até acabar. Claro, quando essas pessoas escrevem, quando os rappers escrevem uma música, eles vão pensar mais no processo, mas eles também estão acostumados a trabalhar muito com o improviso, o que vai exigir deles uma certa técnica de improvisação que requer treino e que requer que eles tenham uma sacada mais rápida de como construir aquela estrutura. E o Speed Flow, nesse caso, diferente do outro que era mais cantado, o Airbnb, seria então uma forma com mais sílabas por segundo, vamos dizer assim, ou seja, a maior quantidade de palavras possível dentro ali da métrica, mantendo ali também a rima. É uma facilidade enorme, tipo o Kant, que é o artista do Choque, no caso, né? Tipo, o Choque pra mim é só um produtor quebra-galho, certo, Chocão? Tô mudando sua carreira, parceiro. Só um quebra-galho, grande Choque. E aí, tipo assim, o Kant mesmo, ele tem uma familiaridade com o Speed Flow muito boa, tá ligado? Mete uns Speed Flow assim que eu falo, puta merda, tá ligado? Tu não faz? Faço, tem algumas músicas que eu já fiz e tal, mas não é assim o que eu mais gosto, tá ligado? Eu faço uma música ou outra que eu acho legal, tá ligado? Eu aprendi o mínimo da técnica e eu faço. Agora, não é aquela parada, tipo, não é a marca assinada, assim, ó. MC Cid é isso aí. A gente vai dar uma olhada em algumas formas de fazer essas rimas e de conectar as palavras do jeito que ele tá falando aqui, mas o Speed Flow entende que, por exemplo, a técnica seria fazer as frases perfeitas, ou seja, a junção de sons iguais para poder dar o que ele chama de flow, ou seja, essa continuidade no discurso para não parecer uma coisa travada e também para não perder o ritmo. Se uma palavra, por exemplo, termina com DE, como por exemplo cidade, eu já posso aproveitar essa última sílaba para começar a minha outra palavra. Então, cidade de Deus, por exemplo, já posso fazer ali uma
emendar a palavra para poder manter o flow, manter o ritmo, né? Colocar mais informação, porque a pessoa vai conseguir entender porque as sílabas são coincidentes. Outra forma de crase mais comum seria com as vogais. Seria então, por exemplo, juntar vogais iguais para diminuir o tempo de falar cada palavra, para que aquilo tenha o ritmo que você espera. Então, por exemplo, se eu for falar a frase cidade e estado, eu vou tentar juntar esses dois de uma forma só. Cidade e estado, cidade e estado, cidade e estado. Aí, dessa forma, eu consigo juntar as 3 vogais, por exemplo. Normalmente, a gente tende a juntar somente 3, não chega a passar disso. E aí eu consigo diminuir o tempo que eu falo essas 3 palavras para poder caber nessa rima, nessa métrica. Inclusive sobre técnica, existe uma técnica onde tu pode aplicar rima, rap e que vai dar certo? Pode ser que não tenha alma, não tenha conteúdo, mas uma técnica aqui que vai funcionar. Claro. Métrica, estudar métrica. Primeiro ponto é estudar métrica. O que é métrica? É métrica, é tipo assim, então parceiro, hoje eu vou te falar o que eu vim aqui para fazer. Você pode até me perguntar o que é que vai acontecer. Você viu que eu rimei a primeira frase com a terceira e a segunda frase com a quarta? Entendi. Isso é uma métrica AB, tá ligado? Isso é da poesia, vem de, ó, rap é ritmo e poesia, tá ligado? Então, Esse é o tipo significado assim, de rap, né? Rhythm and poetry. No caso, em português, ritmo e poesia, porque é justamente vamos dizer, a forma falada, ou a forma expressa verbalmente dos poemas. É uma forma, talvez, de declamar poemas. É claro, o rap tem as suas características próprias. Tem muitas características que se assemelham à situação sociocultural das comunidades que desenvolveram ou que cultivaram essa técnica. Mas se algumas pessoas ainda têm resistência de entender o rap como uma forma de poesia, por exemplo, a gente vai dar uma olhada em algumas técnicas que são usadas frequentemente por pessoas que fazem rap, que são as mesmas que se usam, por exemplo, para se fazer poemas parnasianos, esses poemas que a gente vê aí como a grande literatura nas escolas. E a diferença, é claro, além dos temas que vão acabar sendo um pouco mais voltados para a crítica social, para a situação social, porque essas pessoas que criaram o rap tinham muito também na sua essência, hoje também, acho que acaba sendo assim, a crítica social da sua marginalização, de toda a estrutura de opressão que essas pessoas sofrem. E o rap é uma forma, talvez, de expressar isso, tem a força, tem aquela coisa um pouco mais agressiva na sua fala, tudo isso porque é uma forma de manifestação política também. Mas é claro que a gente pode encontrar aí raps de amor, raps de várias formas, que não tem necessariamente um compromisso com a crítica, mas que vão usar essas técnicas que a gente tá falando aqui. você pega e estuda algumas coisas da poesia, vai ficar mais fácil. Tem artistas que são rappers excelentes e nunca pegaram pra ver uma poesia. Tem naturalidade, que fera. Exato, ali a pessoa tem uma sensibilidade, vamos dizer assim, ao ritmo. E essa sensibilidade ao ritmo não tem que ser necessariamente feita de forma institucional. A gente tem que lembrar que rimar, essas técnicas já são feitas desde, por exemplo, as epopeias. Para quem não está acostumado com esse tema, por exemplo, as grandes epopeias que a gente usa como referência são aquelas epopeias gregas, né? Que a gente tem como, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia e até a Eneida também, são tipos de poema feitos para serem memorizados. E é por isso que quando você lê esses textos, talvez da forma assim, uma tradução que preserve mais a forma, a melodia, a métrica ali, você vai perceber que ela tem várias repetições de trechos mesmo. Alguns trechos se repetem como se fossem pequenos refrões ali dentro daquele poema. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esses poemas, apesar desse debate aí de Homero existir ou não, na verdade, o que se entende hoje, o que pelo menos é o que mais se aceita na academia, é que existiram vários Homeros como autores que contribuíram com um grande poema da Ilíada, por exemplo, que a gente tem. Porque essa história de Troia, guerra, tudo mais, e reis gregos contra o rei troiano, por exemplo, isso foi passado ao longo de gerações e construído ao longo de gerações. E a forma de memorizar, já que não era uma estrutura, uma sociedade grafocêntrica, ou seja, que tinha a escrita como uma forma central da sua produção linguística, artística, etc., esses poemas eram produzidos, eram passados adiante pela via oral. E é por isso que havia necessidade de refrões, ou seja, formas marcantes ou ritmos que sempre voltam para o mesmo tema, ou repetem certos trechos, ou temos só a mesma melodia, para que se possa lembrar na hora de contar essa história. Além, claro, da melodia, a métrica se mantém constante nesses poemas para poder fazer com que ele seja construído de uma forma unificada e facilite para quem está entoando esse canto, né? A gente tem que lembrar que esse tipo de história, de epopeia, era também muito entoada, ou seja, cantada, acompanhada por uma lira, por exemplo, e todas essas formas, como por exemplo o próprio rap que usa uma batida padrão ali para poder, uma batida mais repetitiva para poder marcar a métrica, para poder se organizar ali na hora de fazer as rimas, tudo isso tem a ver com, por exemplo, esse processo que desde as epopeias já se usava, de usar a música, a repetição, os refrões, para poder manter a consistência e facilitar na sua criação ainda mais de forma espontânea ou quando está entoando. Tá ligado? Tem outros que pegam pra ver. Eu particularmente gosto, tá ligado? Eu particularmente leio. Tipo, eu não sou um consumidor nato de grandes poetas. Nossa, olha como ele lê Cecília Meirelles, olha como ele lê Manuel Bandeira, como ele lê Drummond, Machado de Assis. Já li uma coisinha ou outra ali, mas eu não consumo muito, tá ligado? Mas eu pego
por exemplo, alguns poemas deles e destrincho, tá ligado? Marco lá no meu papelzinho. E aí, o que ele rimou aqui? Essa palavra aqui, passarinho, tá rimando com o quê? Você vai, tá rimando lá embaixo com essa porra. E o que rimou no meio? Quando você anota, tem umas métricas muito loucas, alguns deles, sabe? Tipo um A, B, C, B, A, C, D, D, A, tá ligado? Você fala, quê? Tá ligado? Porque bizarro, mas aí quando você canta, você fala, puta, ficou bonito, tá ligado? Então, E para quem tá um pouco perdido nessa ideia de métrica aqui, eu vou mostrar alguns exemplos, só para que a gente não fique tão perdido na hora de falar sobre essas coisas. Eu peguei aqui um exemplo de esquema rimático e também de metrificação, para que a gente possa exemplificar talvez o que o Cid está tentando explicar aqui. E eu vou até mudar minha câmera para facilitar para vocês. Pronto, acho que aqui já dá para ver melhor, né? Então, por exemplo, se a gente olhar o esquema de rimas, de uma forma simplificada, e claro, aqui eu por exemplo, não sou especialista em literatura e tudo mais, eu quero analisar de uma forma um pouco mais simples para explicar qual que é esse processo que vocês estão vendo, por exemplo, na produção do rap, né, que o Cid está explicando. Então aqui, no caso, o final do verso, nós temos a palavra madrugada, que vai estar combinada ou rimada com celebrada. Percebem que aqui a gente tem a mesma forma de rima, ada ali no começo. E a forma como que você vai combinar essas palavras, vai rimar, se vai ser com a sílaba tônica, se vai ser com um esquema de vocálico, se vai ser com as consoantes, se vai ser com a última sílaba, isso não vai importar, cada um vai escolher ali qual critério vai usar para fazer a rima, mas o que importa é fazer, fechar, vamos dizer assim, rima depois no quarto verso, né, depois do segundo e terceiro verso. E aqui no meio dessa rima A, a gente tem outra rima B, ou seja, piedade com saudade, e fecha aqui com a rima A. E você pode, por exemplo, isso vai variar com o tipo de texto que você está trabalhando, que tipo de rima você está se propondo a fazer. Mas, por exemplo, aqui no segundo estrofe, a gente consegue perceber o mesmo esquema rítmico, ou seja, rima A. Por que esse esquema é A? Porque repete a mesma rima daqui de cima. Ada, 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 ada. Ou seja, madrugada, que rima com celebrada, que rima com marchetada, que rima com apartada. E aí aqui embaixo também, de novo, claridade, com vontade, seguindo o mesmo esquema rítmico de piedade e saudade. Ou seja, com esse final de ad, né? E aí vocês percebem, por exemplo, que nesse soneto a gente tem outras duas estrofes com outro esquema rítmico. Por exemplo, a gente começa a colocar um outro esquema rítmico, C, por exemplo, que termina com io. E a gente vai rimar fio com rio aqui, no mesmo esquema meio sanduíche, mas porque é um soneto aqui, a gente vai ter um terceto ao invés de um quarteto como tinha antes. A gente vai finalizar o soneto com os dois tercetos. E você percebe que no meio tem outra rima D aqui, e parece também perdida, porque você pode pensar que ela não está rimando com nada. Ou seja, temos fio, rio e derivadas que parece não estar rimando com nada. Mas ela volta aqui embaixo, ó, de magoadas e almas condenadas, e rima de novo o C aqui embaixo com o rio, fio. E aí você inverte o esquema de rima, fazendo sanduíche ao contrário agora, de C com D ao invés de D com C. E aqui, como eu disse, eu não vou aprofundar tanto, porque nós temos outros esquemas rítmicos, como por exemplo os pés dos versos ali, para fazer esse esquema para fazer essa rima. Mas no geral, a gente pode pensar uma contagem de sílabas dessa forma aqui, é uma metrificação, né? Ou seja, a gente vai contar não as sílabas por si só, porque senão eu teria que contar aquela triste e levada madrugada. A gente teria que contar todas as sílabas, já daria aqui 12, mais que 10, por exemplo. Mas a gente não vai fazer isso porque a gente tem que lembrar também dos processos de crase, como a gente pode ver aqui em triste e leda. Ou seja, triste e são os mesmos sons. A gente vai fazer então, portanto, a crase, que é essa junção de sons vocálicos, formando então uma só sílaba. Dessa forma, a pronúncia, ou a forma de você executar a pronúncia desses versos seria aquela tristelê da madrugada. Só que lembrando que no final, a sílaba forte vai ser o fim da sua metrificação. Então ela vai parar no ga, ao invés de da, porque ali é a última sílaba forte. Por isso nós vamos ter um esquema de decassilábico, ou seja, de 10 sílabas. Quando você começa a ver esse tipo de coisa, vai começar a ficar um pouco mais fácil. Quando você começa a fazer contagem silábica, tá ligado? Como é que é isso aí? Que é a contagem Essa silábica. tal Você vê, da por metrificação exemplo, que a gente viu tem aquele agora, grupo né? de rap haikais. Ele vem, na verdade, o nome haikais vem do tipo de poesia, acho que é poesia japonesa, chama haikai, tá ligado? Sim, japonesa. Eu não me lembro exatamente o que é, porque eu nunca parei pra ver essa poesia haikai, tá ligado? Mas se eu não me engano, são poesias de 12 sílabas, tá ligado? Se eu não me engano, tipo, cada frase só pode ter 12 sílabas, tá ligado? Uhum. Então, quando você tá fazendo um flow, quando você tá tentando encaixar uma ideia, você vai ver que vai ter frases que você bota que não entram ali. Por que estão Só para explicar essa parte do haikai, o haikai é de fato, aqui tem uma explicação curtinha para exemplificar, é um tipo de uma forma de poesia, né, japonesa, que prioriza a concisão e a objetividade, como vocês podem ver aqui. Então, o esquema dela vai ser sempre o mesmo. Vamos ter 3 linhas, o poema, né? A primeira e a última vão ter que ter 5 caracteres japoneses, no caso, vai acabar dando 5 sílabas quando a gente converte isso para o português, por exemplo, e 7 caracteres na linha
do meio, ou seja, vai ser um esquema de 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas no final. E são realmente escritos de forma bem curta e sempre seguindo esse mesmo esquema rítmico. E aí isso vai caracterizar a produção do haikai. E aqui então você pode usar essa técnica, por exemplo, aplicada ao rap, como ele estava falando ali, fazendo estrofes de 3 versos, por exemplo, nesse esquema de haikai ali, para gerar algum efeito de expressividade que você queira marcar. Sílabas a mais, tá ligado? Então, aí você começa a estudar sinônimos, tá ligado? Eu quero falar sobre isso, mas essa frase tá muito grande. O que eu posso substituir para caber aqui? Um sinônimo para porta, entrada, Entendi. portal, janela, entendeu? Saquei. Vai vendo sinônimos, coisas que fazem sentido também, vai mudando até que a sílaba encaixe. No começo é muito natural, você não precisa ler e contar a sílaba, tá ligado? No começo você vai ver que uma coisa ficou fora do tempo e outra ficou dentro do tempo. Exato, é por isso a marcação pela música, né? A batida. Quando a gente vê batalha de rap, por exemplo, tem sempre a batida ali marcando ditando ali qual vai ser o ritmo, se a pessoa tá fora ou dentro do ritmo. Então, o cara que tá fazendo a batalha de rap, ele tá prestando atenção no ritmo pra saber onde começar e onde terminar a sua rima. Esse processo ajuda ali pra que ele possa ter essa referência, né? Eu acho legal que o Cid comenta aqui que ele fica buscando sinônimos pra encaixar naquelas rimas. E alguém pode pensar que isso pode limitar um pouco a produção do poema ou do rap, por exemplo, que ele tem que sempre seguir uma métrica. Mas o que é interessante é que esse esquema, ou a obrigação de uma métrica, talvez porque você estabeleceu, porque é a batida que você quer usar, faz com que você tenha que criar outras estratégias mais criativas, como inverter a sequência das palavras, ou buscar palavras talvez com um duplo sentido, um outro sentido, ou emendar uma frase na outra, completando o sentido desse verso só no verso seguinte, como a gente chama em francês, enjambement, que seria essa cavalgação, por exemplo assim, de um verso para o outro. Então tem várias técnicas que você pode usar que vão dar marcas de expressividade ao seu texto, ao seu poema, ao seu rap, por exemplo. Vai fazer com que ele seja um pouco mais diferente, vai marcar uma sensação diferente nas pessoas que estão esperando rítmicos mais regulares, né? Então você conectar um verso com o outro, ou fazer esse tipo de crase, ou inversão que a gente está falando aqui, pode dar um efeito mais interessante, porque quando você inverte, por exemplo, uma frase, você gera uma expectativa na pessoa para saber o que vai vir depois. Por exemplo, se você colocar o sujeito lá atrás, lá no final da frase, ou o verbo lá no final da frase, a pessoa está ouvindo a frase, esperando ver qual que é o verbo que você vai usar para completar aquele sentido daquela frase. Tudo isso tem a ver com o que você quer passar, né, nesse seu rap, nessa poesia, né? Dentro do tempo tá com a contagem silábica correta, tá ligado? Mas chegou um momento que tu começou a estudar ativamente técnica e ler coisas pra aprender melhor e masterizar. Sim. Tem inclusive um livro, mano, tá ligado? Que foi traduzido, quem me mandou foi o FBC, mano, um rapper lá de Belo Horizonte. O FBC foi lá em casa uma época, comeu um churrasco lá, e aí ele me recomendou esse livro e me mandou no Insta, que ele tinha uma cópia em PDF traduzida, tá ligado? Eu não lembro o nome do livro. Depois eu até posso encontrar, eu posto pra galera no Insta lá. Mas é um livro massa, mano, que é princípios da rima do hip hop, tá ligado? Os caras te ensinam toda essa parada das métricas mais Tudo utilizadas. foi esquematizado, foi trabalhado As métricas já. mais utilizáveis é só rimar a mesma coisa, a, ou essa B, a B, mano. É o que ninguém mais usa, tá E a ligado? do chorão. São rimas um pouco, pode chamar de rimas mais pobres, porque elas são mais óbvias, ou seja, mais esperadas, né? É o mesmo caso, por exemplo, de rimar sempre com a conjugação, a primeira conjugação AR, ou seja, falar com encantar, com escapar, brincar, bringar. Isso acaba sendo um esquema ritmo um pouco pobre, porque essa conjugação, essa primeira conjugação, é a mais abundante na língua, ela acaba sendo mais simples, e porque você está rimando sempre verbos, vamos dizer assim, no infinitivo. Isso dá uma certa facilidade na hora de fazer. Claro, a rima ser pobre, nesse sentido, não quer dizer que a construção é pobre. A gente pode pensar, por exemplo, em Camões, que é uma referência aí na língua portuguesa, que fazia muito desse tipo de rima pobre, vamos dizer assim, principalmente com a primeira conjugação, a R, né? E, não, a gente não pode falar que o poema dele é ruim. Acho que através das suas gerações, porque a gente consegue perceber a qualidade, os temas, a forma como que se escreve. Então, a rima ser pobre, ou seja, ser mais simples, não quer dizer que ela vai fazer com que o texto como um todo, um rap ou um poema, seja de fato mais simples. Mas é claro, você pode tentar buscar ali fazer uma rima mais rara, por exemplo, um exemplo simples que é, ainda dentro da primeira conjugação, é usar classes de palavras diferentes, ou seja, ao invés de eu rimar sempre verbo, falar, brincar, executar, colar, sempre, né, esses verbos na primeira conjugação, eu posso, por exemplo, rimar com um substantivo, ar. Eu gosto de falar sem perder o ar, por exemplo, aqui. Aqui é só mesmo com um exemplo didático, mas pode perceber que o falar com ar já causa ali um outro efeito, porque eu estou usando uma classe de palavras diferentes que já não são tão óbvias na hora de rimar. E pior ainda, se você consegue colocar, por exemplo, um verbo em crítico, por exemplo, vê-la, e rimar isso com estrela. Ou seja, estou rimando aqui uma forma pronominal com um verbo, com até mesmo um substantivo. Estrela com vê-la, isso acaba gerando um outro efeito. Por exemplo, passo a noite sem vê-la, sempre olhando aquela estrela. Isso tudo ajuda a enriquecer o seu texto, mas a escolha também do que vai ser o ponto da rima também é muito importante. Então quero botar IE no final de todas as frases. Também é uma Sim, que a uma galera forma, do trap agora por exemplo, tem usado de um pouco facilitar sua rima. Você coloca uma palavra-chave no final, por exemplo, mano, uma coisa assim, ou tipo, coisas que são da linguagem fática, mas que ajuda a forçar a rima.
quer usar uma rima que é mais difícil de fazer, uma palavra que tem uma rima difícil de fazer, você joga ali humano, que vai ser o final daí do verso, e aí você pode rimar com estranho, humano, qualquer coisa assim que você queira depois, né? Isso facilita o esquema rítmico, ainda mais se você tá fazendo de improviso, como nessa batalha de rap, né? Então, tipo, técnica, cara. Se você quer hoje aprender a fazer rap, se você não tem uma familiaridade com a parada natural, que é aquilo que eu te falei, ao longo da sua vida, estímulos te levaram a ter essa facilidade. Se você não tem isso, dá uma lida, tá ligado? Hoje tem material bastante pra você ler. Há 5 anos atrás, não tinha material de nada 5 anos atrás. Hoje, rap tá popular. Rap dá dinheiro, irmão, tá ligado? Então, uma galera tá produzindo material e pá. Eu sempre tive uma curiosidade sobre rima, se não tira um pouco da... Tipo, a necessidade de, obrigatoriamente, ter que rimar, não tira um pouco do que tu queria falar em primeiro lugar? Tira, por isso que eu faço um estilo de rima muito diferente, tá ligado? Tipo, é como eu te falei aqui, eu poderia usar esse verso, então hoje eu vou te falar o que é que eu vim pra fazer, e hoje eu vou te matar, você nunca vai entender. A, B, A, B. Ou então o que eu faço eu separo muito a rima. Então, parceiro, hoje eu vou falar pra você que eu cheguei aqui só para fazer um barulho. Por isso que você não entende que quando eu rimo, eu nunca boto a minha rima pra ser um entulho. Você viu como eu separei a rima muito, mano? Rimei barulho com entulho aqui, ó, entendeu? Bem distante, né? E essa escolha, por exemplo, do que vai ser rimado é muito importante. Mas antes, acho importante falar sobre a ideia da limitação. Muita gente pode pensar que escrever em versos livres e brancos, ou seja, sem métrica e sem rima necessária, acaba sendo mais fácil do que, por exemplo, escrever com métrica. Na verdade, é o extremo oposto. Porque quando você tem uma métrica pra seguir, uma rima, você meio que tem a estrutura já pronta. Aí basta você conseguir encaixar palavras, sinônimos, a gente vai procurando sinônimos e expressões, inversões que caibam naquela métrica, mas que expressem o que você quer expressar de uma forma mais simples, ou seja, já tem ali o molde, é como buscar os bloquinhos que encaixam dentro daquele molde, ao invés de, por exemplo, você não ter molde e ter que criar esse efeito de expressividade, rima, ou rima não necessariamente no final do verso ali, mas criar um efeito de uma relação entre as palavras, vamos dizer assim, que seja mais livre, que é realmente mais difícil. Então, a métrica, na verdade, ela auxilia na produção do esquema rítmico, do que você quer falar, e a escolha do que vai ser rimado não é à toa. A gente não pode pensar que você tem que colocar no final só uma palavra para rimar com a próxima. O que se procura fazer, muitas vezes, é que essa palavra, vamos dizer assim, no final do verso, que vai rimar com outro final de verso, e claro, a gente tá falando aqui de rima no final do verso, que é a mais comum, mas a gente pode ter rimas internas, rimas em outras partes ali do verso, não necessariamente tem que ser no final. Mas o que é importante pensar é que ele rimar, por exemplo, barulho com entulho, ele tá querendo fazer um efeito de expressividade aqui, ou seja, essas palavras que estão conectadas pela rima, elas normalmente se conectam em sentido também. Então, chamar uma coisa de barulho pode dar a entender que aquela palavra ou aquele som que está sendo produzido não é uma coisa agradável. Barulho é diferente de som, de música, né, de melodia, por exemplo. E entulho é uma coisa que atrapalha, é um lixo, é uma coisa que você tem que se livrar e acabar. Então, você faz com que essas palavras se completem em sentido, ou seja, tem um sentido mais rico, mais completo, porque elas se comunicam por meio da rima. E aí a pessoa naturalmente vai se auxiliar na hora de interpretar a música, ou talvez de sentir aquela emoção, por meio dessas rimas também. Porque aí eu ganho espaço pra falar. Tá ligado? Entendi. Aí, nesse intervalo, eu consigo botar uma ideia. Aí, no caso, a estratégia dele é talvez não fazer rimas tão curtas, porque ele quer falar mais. Então, ele faz umas rimas, ele põe as rimas mais, assim, depois de uns 4, 5 versos, ou faz versos mais longos para ter a rima lá no final, e ele consegue passar a mensagem da forma com que ele espera, né? Às vezes a pessoa prefere trabalhar mais ali naquela métrica mais pequena ou menorzinha, para poder forçar o encaixe no ritmo da música, porque ele quer talvez uma coisa mais agressiva, mais rápida, com menos palavras por verso. Isso também é possível, e aí tem a técnica para desenvolver isso, obviamente, né? Com as sílabas, tá ligado? Porque eu tenho muita sílaba para usar, tá ligado? E tipo assim, quando você compara o nosso rap com o americano, se eu não me engano, a língua portuguesa tem tipo 350 mil palavras. O americano tem 50 mil, 55 mil, 60, um bagulho assim. E as palavras deles são menores, mano. Tem menos sílabas. A gente tem muita proparoxítona no nosso... Muita palavra monossilábica, por exemplo, e também muitas sílabas que não são pronunciadas com a vogal totalmente. Tem um outro esquema de funcionamento da prosódia que vai impactar no ritmo, né? Então, por isso que não se pode querer fazer da mesma forma. Tem que se achar o ritmo da língua portuguesa para poder funcionar aquele rap, pra não parecer uma coisa forçada e que não encaixa direito, né? Nossa língua, tá ligado? No português. Então... é difícil fazer aqueles flows que o Eminem faz de rack, jack, tá ligado? Porque as nossas palavras são muito grandes, cara, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu levei, quando eu estudei isso, entendeu? Em consideração. Eu falei, pô, que massa. Eu não consigo fazer tantos flows igual ele, tá ligado? Tão fechadinhos, assim, com pequenas palavrinhas. Porque tem poucas palavrinhas assim
na língua que eu falo, na minha língua mãe. Aham. Como é que eu posso fazer então? Vou separar o bagulho. Você pega a autobiografia, mano, eu rimo poucas vezes ao longo da música. Tá ligado? Minhas rimas estão muito separadas. Pega uma música do Eminem, ele completou rimas, né? No caso, 500 vezes, sacou? Sim. Você pega 1000, fiz 60 rimas, tá ligado? É, normalmente a rima, ela acaba fazendo aquela ideia que nós entendemos na literatura como chave de ouro, ou seja, a rima final, vamos dizer assim, que vai completar aquela rima anterior, que ele tá falando aqui que separa bastante, normalmente tem um efeito de chave de ouro, ou seja, fechar com um efeito mais forte, ou com um significado mais abrangente ainda, ou mais enriquecido, vamos dizer assim, com mais detalhes do que ele falou antes. Então, como eu falei do barulho entulho, que ele citou aqui, o entulho lá no final tem o efeito de fechar esse segmento, ou seja, com a chave de ouro, tá? Embalar colocando ou completando o sentido que você começou a entender lá no começo dessa estrofe toda, né? Então, tem muito essa ideia também da expectativa, ainda mais no jeito que ele usa, né? Ou seja, fazendo vários versos ali, talvez sem brancos, livres, né? E para tentar encaixar no final com essa rima final, essa chave de ouro, e no final fechar o sentido do que ele queria dizer. As frases são maiores e tal. É um artifício que eu uso, tá ligado? Uma técnica que eu uso pra poder passar uma ideia. Quando você quer fazer um bagulho com um flow mais gingado, mais agressivo, mais rápido, aí você usa outra brisa, outra técnica, tá ligado? Aham. Mas Mais técnica tem de curto, monte, por exemplo, mano. com mais sons Só de você estudar e consoante, ver né? o que você quer usar Então, em cada... você quer usar sons mais agressivos, você vai usar sons mais marcados, né? Tipo t, p, k, pata, sacata, meta, colocada, coisas assim, entende? Aqui foi um exemplo tosco, mas pra você entender que a escolha das palavras vai impactar no efeito que ela vai dar na sua música, né? Então, fazer pá, tá, cá, tá, cá, sa, pá, cá, isso vai dar muito mais efeito de agressividade, por exemplo, do que sons mais nasais ou mais alongados pelas vogais, por exemplo, que tem naturalmente mais ar saindo da boca, né? Cada projeto, o que que se encaixa com o seu jeito de rimar. Muitas vezes por exemplo, eu mesmo, eu não sei o nome de todas as técnicas, tá ligado? Você não tem que saber, Sim. cara, isso aqui não é a prova do Enem não, tá ligado? Sim. Exato, que não é uma entender. prova, um teste, É né? isso, é entender. Tem que saber usar. E não ficar A viciado seu nela, porque favor. ela pode quebrar o teu Pode até- espírito, sei lá. Até pode, às vezes você vai encontrar uma técnica, um jeito de rimar que te representa. Sim, mas eu digo ficar viciado em atingir a técnica sempre, entendeu? É, porque aí você perde um pouco da emoção do bagulho. É, O isso. importante é você saber as técnicas, pra quando você precisar, você ter, tá ligado? Na verdade, a técnica vai auxiliar na expressão dessa emoção. É como eu tava falando aqui, a técnica, a métrica, ela tá ali pra te orientar. E aí, como você vai brincar com ela, você quer uma métrica mais curta, mais agressiva, você vai escolher palavras que se encaixem melhor com essa sua proposta e que também casem com essa métrica. Então, eu não sou um estudioso dessa área, então eu acho mais interessante por hobby ou mais por interesse pessoal. Mas é que eu acho fascinante como a gente pode olhar para nesses fenômenos sociais, nesse tipo de música popular, que já foi, por exemplo, também, como eu falei, aquelas epopeias, foram formas de transmissão de conhecimento ou de histórias de forma popular, por isso os refrões, por isso os esquemas rítmicos, né, que são repetitivos, para que as pessoas lembrem, né, na hora de puxar na memória. Tudo isso tem a ver com formas orais de expressão e de produção que às vezes a gente esquece e fica muito focado na parte escrita, naquela metrificação típica da escola, né. Mas eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, é claro, e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou no TikTok Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.